Começando agora o módulo Direção Defensiva. Disciplina fácil, relativamente fácil, mas que cai bastante em prova também. Além de ser um conteúdo que a gente usa o tempo todo dirigindo ou mesmo a pé no trânsito, não é? Direção defensiva é o tema que a gente vai ver agora. A definição de direção defensiva, a gente pode definir de várias formas. Eu fiz aqui um mesclado entre uma definição minha e a que o próprio Denatran propõe. É o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. Presta bem atenção, ó. Conjunto de técnicas e procedimentos utilizados por quem? Pelo condutor. Qual o objetivo disso? Prevenir ou pelo menos minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. E é exatamente isso. O dirigir defensivamente envolve todo tipo de ação, conduta, postura, comportamento que resulte em diminuição do número de acidentes ou redução dos impactos causados por esses acidentes. E aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer aí dirigindo, que enquadra aí dentro de direção defensiva. Você vai ver agora comigo. O motorista defensivo abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar a segurança, o bem-estar e a vida. Bem-estar tem um hífen aqui, tá? É uma palavra só, uma palavra composta. Então veja, esse já é um procedimento, uma conduta do motorista defensivo. O motorista defensivo, o que ele faz? Abre mão do direito. O motorista defensivo, ele não coloca o direito, a razão acima de qualquer coisa. Pelo contrário, ele abre mão. Não, tem problema não. Vai lá desde que a segurança, a preservação da vida seja mantida. Confere? Então veja bem, vou dar um exemplo aqui. Você está aqui dirigindo o seu carro, aí a preferência é sua, você viu lá que a placa de parada está para o outro, mas você diminuiu a velocidade assim mesmo, pensando, vai que ele não para. Quando você diminui a velocidade, é você cedendo um pouco do seu direito, da sua razão, visando, priorizando a segurança, o bem-estar, a preservação da vida. Isso é conduta defensiva. A gente vai ver vários outros pontos e condutas ao longo desse curso, dessa aula. Sobre o condutor defensivo, quais são as características dele, hein? O que ele apresenta, os requisitos, os adjetivos para esse condutor? Ele é educado, é gentil e é cortês. Conhece e respeita os seus direitos e também os seus deveres, né? Prefere a segurança à razão. Sempre a segurança na frente, depois a razão. Geralmente é um bom cidadão, respeita as leis de trânsito e é prudente, sensato e amigo. É exatamente essa a imagem que a gente tem de alguém que dirige defensivamente. Então preste bem atenção aqui nas características, no perfil de um condutor defensivo, que é para você aplicar isso no seu dia a dia, durante todo o tempo que você estiver dirigindo. Bom, dirigir defensivamente, ele envolve um método chamado de método básico. A direção defensiva nos mostra que esse método básico ele pode ser do tipo preventivo ou corretivo. Aqui fica fácil da gente identificar entre esse preventivo e o corretivo, fazendo analogia àquele ditado popular, melhor prevenir do que remediar, não é? O preventiva é o prevenir, o corretiva é o remediar. Ambos os casos, ambas as condutas, as situações, os métodos aí, são defensivos, tanto o preventivo quanto o corretivo. Porém, um é o mais adequado, o outro nem tanto, o outro já é para corrigir um problema não previsto. Vamos ver. A direção defensiva preventiva, ela é onde o condutor antecipa ao risco. Ele prevê a situação, enquanto a corretiva, ele não antecipa ao risco. Ele espera acontecer para depois ver o que vai fazer. Na preventiva, o risco é baixo. Por quê? Porque ele já estava esperando que aquilo acontecesse, então o risco é bem menor. Aqui, onde ele não estava esperando por aquilo, o risco é muito maior. Viram aqui? Alto risco. Imagine comigo, se eu chegar para você de surpresa e te dar um soco, você não estava esperando por aquilo, não é? Então o risco de eu conseguir te acertar é muito grande. Agora se eu falar assim, eu vou te dar um soco, você já está esperando por isso, aí já tem uma previsão nesse caso aí, é o preventivo.
você já vai estar preparado para aquilo. Então você vai se defender. É mais ou menos assim que acontece. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo relacionado ao trânsito. A preventiva exige pouca habilidade. Claro, eu já estava esperando por aquilo, então certamente eu já estava com o pé no freio, já atento para precisar de desviar alguma coisa e estar ali com as duas mãos firmes no volante, preparado. Enquanto a corretiva exige muita habilidade. E por fim, a preventiva, é óbvio, né? É a que a direção defensiva recomenda, enquanto a corretiva não é recomendável. Eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada uma dessas características aqui, porque é exatamente assim que cai na prova. Qual das condutas dentro do método básico para dirigir proposto pela direção defensiva é considerada de alto risco? Bom, de alto risco é a corretiva. Qual que exige pouca habilidade? É a preventiva. Viram que qual que é recomendável? É a preventiva. Então é assim. A pergunta pode estar relacionada dessa forma. Agora vem comigo aqui que eu vou dar um exemplo prático, voltado aqui para o dirigir, o dia a dia. Imagine que você está dirigindo o seu veículo, aí na frente, alguns metros, uns 50 metros na sua frente, tem um ônibus, ou então um veículo de escolar, vou dizer assim, uma van ou um ônibus de escolar, transporte de escolares. Aí aquele ônibus dá seta, encosta e começa a desembarcar os alunos ali, e você está se aproximando dele. O motorista defensivo preventivo, ele já pensa assim, poxa, aquele veículo grande, vai que um aluno desce e passa lá pela frente do ônibus e eu não estou esperando por isso, eu não estou vendo isso, e a chance de acontecer um acidente é muito grande, então eu vou diminuir a velocidade aqui. Então você não fala isso, mas você pensa, e pensa involuntariamente, às vezes até muito rápido. Quando você vê uma situação dessa, o seu cérebro já registra aquilo, já faz todo o processamento e já faz com que você diminua a velocidade. Então você já diminui a velocidade ali, vai devagarinho. Tem hora que você até para assim para poder olhar se não está vindo nenhuma criança, não é? Se porventura uma criança descer e atravessar na frente, você não vai se assustar, porque você já estava esperando por aquilo. Talvez a criança até se assuste, toma aquele susto assim quando ela vê que entrou na frente, mas você não. Você já estava esperando por aquilo, já estava com o pé no freio, já estava devagar. Na hora que a criança entrou, você freou tranquilo, fez aquela cara assim para ela, né? Vai, meu querido, pode atravessar. Esse é o preventivo, ele antecipou o risco, portanto o risco foi menor. Exigiu muita habilidade dele? Habilidade nenhuma. Ele já estava esperando por aquilo, ele estava com o pé no freio, tudo tranquilo, foi só apertar. Tranquilo? Agora olha o corretivo. O corretivo, o ônibus encostou lá e ele não se atentou para isso. Ele devia estar prestando atenção em alguma outra coisa, não prestou atenção naquele ônibus escolar desembarcando as pessoas ali. Então ele foi, na hora que o ônibus encostou, involuntariamente, sem perceber, ele já desviou, sem diminuir a velocidade, e foi passando pelo ônibus normalmente, naturalmente, quando de repente alguém entrou na frente dele lá. Ele toma aquele susto, porque ele não estava esperando, quer dizer, já é de alto risco a situação, e ele tem que agir com muita habilidade, porque ele vai ter muito pouco tempo para evitar um acidente de uma situação que ele não estava esperando que acontecesse. Aí ele vai ter que frear com muita habilidade, talvez até desviar ou usar qualquer outro recurso possível ali na hora para evitar que o acidente aconteça. Viram? O corretivo não deixou que o acidente acontecesse, mas é de alto risco, exige muita habilidade, não é recomendável. Entendeu? Então, tanto o preventivo quanto o corretivo, o acidente não acontece. São métodos dentro da direção defensiva. Porém, o preventivo é o que você deve adotar. E vamos agora falar dos fundamentos da direção defensiva. Conhecidíssimo, tá? Isso aqui cai direto em quase toda a prova que eu vejo que tem conteúdo de direção defensiva, cai uma questãozinha sobre isso aqui. Envolve conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Eu peguei aqui as iniciais e coloquei em cor diferente, que é para ficar bem destacada para você. Se você ler de cima para baixo, olha, CHAPD, é exatamente o que eu coloquei aqui, ó, CHAPD. Viram? É uma forma, uma técnicazinha para você lembrar. Quais são os fundamentos da direção defensiva? É o CHAPD. Tem gente que prefere falar assim, é chá para dois. Dá também, né? Chá para dois. Bacana, acho que fica até mais fácil de guardar. Chá para dois são os fundamentos. Dá para você lembrar do CHAPD, chá para dois. É isso aí. Então, seja CHAPD, chá para dois,
Memorize isso aí, porque isso vai cair na sua prova mesmo. Conhecimento sobre as regras e leis de trânsito. O motorista tem que conhecer as regras e leis. Se ele não conhecer, não tem como ele respeitar. E não respeitando, ele está dirigindo de forma perigosa e muitas vezes está cometendo infrações de trânsito sem saber. A habilidade, o motorista precisa de habilidade? Claro, que é domínio sobre o veículo. É conhecer o veículo, conhecer os comandos. Inclusive, se você pegar um veículo que não é o seu, cuidado, vai devagar, procure conhecer o veículo primeiro antes de colocar ele em movimento, tá? Atenção. Aí a atenção já entra a questão da atenção difusa, que é a adequada, difusa. Então, se na sua prova perguntar qual que é o tipo de atenção que deve ser adotado pelo condutor, a difusa. Mas existem outros tipos de atenção, dos quais eu vou destacar dois aqui para vocês. Atenção fixa e atenção dispersiva. Bacana. Vamos falar sobre essas três: fixa, dispersiva e difusa, que é a adequada. Essas duas aqui, a fixa e a dispersiva, você não vai usar. Eu vou apenas explicar o que é, mas você não vai usar. É só para você saber para responder na prova. Vejam bem, atenção fixa é aquele motorista que dirige com a atenção dele voltada para um único ponto. Você já percebeu aqueles motoristas que chegam, colam o banco lá no volante, fica bem coladinho assim no volante, com os braços encolhidinhos assim, ó. Ele diminui muito a visão periférica dele no que diz respeito aos retrovisores. Porque o retrovisor interno está aqui, o esquerdo está aqui, ó. O retrovisor direito está aqui, ele está com a cabeça lá na frente, como é que ele vai ver aqui os retrovisores? Então ele perde essa visão. Consequentemente, ele fica muito preocupado com a frente do carro, né? A frente que eu falo, o capô ali, para ter noção de onde que a frente está passando, e com o que está à frente dele. O mundo pode acabar dos retrovisores para trás, né? Pegando aqui laterais e traseira, que ele não vê, ele só olha para frente. Esse é um motorista que adota a direção fixa. Isso não é bacana. Essa direção fixa, essa tensão fixa, aliás, ela pode acontecer por circunstancialmente, igual é aqui no caso do motorista que coloca ali o banco lá na frente, e pode acontecer também numa condição de ultrapassagem, por exemplo. Quer ver? Aí que é o circunstancialmente, né? Ultrapassagem. O motorista está aqui atrás da carreta, querendo fazer a ultrapassagem. De vez em quando ele dá uma olhadinha lá na contramão para ver se está livre. Aí vem carro. Bacana. Daqui a pouco ele olha de novo. Aí já impaciente, da terceira, quarta vez ele olha. Não vem ninguém, ele entra. Ele esquece de olhar as laterais e retaguarda. Pode ser que alguém que estivesse vindo aqui atrás dele já tivesse entrado ultrapassando. Ele entra fechando sem perceber. Por quê? Porque ele adotou a atenção fixa. Ele olhou em apenas um ponto. E isso não pode acontecer. E na maioria das vezes quem vai ultrapassar, principalmente esses motoristas têm menos experiência. Eles concentram a atenção dele apenas na contramão, esquece do resto. Isso é atenção fixa, não pode acontecer. Vamos falar de atenção dispersiva. O dispersivo vem de disperso, de distraído. Ele tirou a atenção dele, o foco dele, no objetivo principal, que é dirigir. Aí o que seria uma atenção dispersiva? É o cara que está dirigindo em altos papos aqui, não tem problema não você conversar enquanto está dirigindo com a pessoa que está do lado, né? Mas você tem que estar com a sua atenção focada no trânsito. Você não pode estar olhando um catálogo que a pessoa está na mão, tentando ver o que ela está mexendo no celular, ela está te mostrando alguma coisa, a unha da namorada, da esposa, está bonita ou não, isso não pode. Não pode ficar mexendo no rádio ou qualquer outro dispositivo ali do veículo que não seja comandos, né, voltados para dirigir o veículo. Não pode, sua atenção tem que estar no trânsito, no dirigir. Tá? Aí você vai olhar painel, vai olhar ali comandos, vai olhar ali frente, laterais e retaguarda. Aí bacana. Isso que eu estou falando aqui agora, olhando painel, retaguarda, isso é atenção difusa, que é a correta. Então veja, atenção fixa, errado. Atenção dispersiva, errado. Atenção difusa, certo. Guarda isso. A previsão é a capacidade que a pessoa tem de antecipar-se às situações. Aí já entra diretamente aquela questão da direção defensiva preventiva. Como é que ele vai antecipar o perigo? Prevendo aquilo. A vivência, a experiência, o dia a dia no volante, na estrada, é que vai fazer você aumentar essa capacidade de previsão. Aí eu estou dando aula aqui para um aluno dentro do carro, a capacidade de previsão dele é muito pequenininha. O máximo que ele tem é aquilo que ele já vivenciou andando a pé ou de bicicleta ou então no banco do carona. Tá? Como condutor, a capacidade de previsão dele é zero, mas ele vai desenvolver com o passar do tempo. Então você que está começando agora, por ter uma capacidade de previsão muito pequena,
dirija com atenção muito maior, tá bom? E aqui a decisão. A decisão é a convicção no agir. Imagine a seguinte situação aqui, a preferência é sua. Aí você está aproximando do cruzamento, mas percebe que aquele outro veículo que não tem a preferência vem numa velocidade meio suspeita, alta, né, velocidade alta, o cara olhando para o celular, alguma coisa assim, ou olhando para outro lado que não seja para você. Então o que você vai fazer? Você vai passar assim mesmo porque a preferência é sua? Claro que não. Você vai parar e vai deixar ele passar. Por quê? Porque você agiu aqui com decisão. Você decidiu pela segurança e não pela razão, pelo direito. Viu aí? É claro que você não vai sair parando também toda vez que a preferência é sua e mandando os outros passar. Claro que não. Isso é numa circunstância onde você tem assim a forte percepção de que aquela pessoa não vai parar. Tudo mostra ali que ela vem numa velocidade muito suspeita, alta. Então você já vai diminuindo e vendo que ela não vai parar mesmo, você para e deixa ela passar. Isso é decidir. Por outro lado, se a preferência for dela e você está vindo aqui já preparado para parar, mas aquela pessoa lá que tem a preferência para e manda você passar, o que você vai fazer? Você vai parar também e vai falar assim, não, vai você que a preferência é sua? Claro que não. Aí vai ficar os dois assim, ó, ele vai, você vai, na hora que os dois resolvem, vão juntos, dá aquela freada, um xinga o outro, é normalmente assim que acontece, não é verdade? Então tem que ter decisão. Tem a regra para definir quem deve passar e quem deve esperar? Tem a regra. Mas na hora ali, é o decidir que conta. Porque a preferência é dele. Mas ele parou, então quer dizer, você vai passar. Quando ele tem a preferência, ele não tem a obrigação de passar, não. Ele tem o direito, né? A preferência é dele, mas não quer passar. Ele parou e deixou você passar. Vai embora. Eu agora vou falar de automatismos. Quando você escuta essa palavra automatismo, isso te remete a quê? A algo automático, não é mesmo? E é exatamente isso que acontece. O condutor, aliás, não é nem o condutor, o ser humano, ao executar uma coisa, uma ação, várias vezes, repetidamente, da mesma maneira, do mesmo modo, ele tende a automatizar. Fica automático. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha avó consegue fazer tricô rápido e bem feito, batendo papo e assistindo novela. Incrível. Eu parei um dia para poder tentar fazer. Eu demoro muito para conseguir dar 2, 3 pontinhos ali. Fica tudo torto e eu tenho que estar muito concentrado. Como é que pode a minha avó com 78 anos conseguir fazer isso com tanta facilidade? Ficou automático. Ela já nem presta atenção mais. É ali, ó, a mãozinha já vai trabalhando automaticamente. Só no tato ela consegue perceber. E isso acontece também em várias outras coisas. Ao tocar um instrumento. Você já reparou quando você está tentando aprender a tocar um instrumento, você vai colocar o dedinho no lugar ali, uma luta, né? Põe um, o outro sai. E quem já tem habilidade já faz o quê? Faz até sem olhar, dançando, sem prestar atenção. É automático, a mãozinha já vai. Dirigir é a mesma coisa. Se você desenvolve uma determinada ação ou tipo de postura, comportamento dirigindo, aquilo repetido muitas vezes vai virar um automatismo, ficar automático. Aí, quando você perceber, já está sendo feito involuntariamente. O problema é que esse automatismo, quando ele é desenvolvido de maneira incorreta, errada, aí, meu amigo, é um abraço. Para o instrutor tirar aquilo do aluno, pensa bem, é um hábito. Sem perceber, ele faz. Então o instrutor fica, olha, não fica com o pé apoiado no pedal da embreagem, porque não pode, é um automatismo incorreto. Isso tira ponto na hora do exame. Aí o aluno vai tirar o pé. Dali a pouquinho ele muda uma marcha e fica com o pezinho lá no pedal da embreagem de novo. Dali a pouco, outra vez. E o instrutor sempre falando com ele. Fala 30, 40, 50 vezes por aula. Chega na aula seguinte, tá ele com o pezinho na embreagem de novo. Até tirar, gente, não é brincadeira não. É um trabalhão. Quer ver outro? Tem gente que tem mania de mudar a marcha e ficar com a mãozinha na alavanca. Puxou a marcha lá, deixou a mão na alavanca, não voltou a mão pro volante, não. Já viram alguém que dirige assim? Tem um monte, né? Tem outros que têm o hábito de dirigir com o bracinho na janela. Pois é. E são vários os automatismos incorretos. Vários. Então, o adequado é o quê? Vai aprender a dirigir? Aprenda com um profissional. Alguém que tem técnica, que tem a técnica correta para te ensinar certinho desde o beabá. Porque aí você, o primeiro contato que você tiver com o veículo, você já vai fazer da maneira correta e vai repetir aquilo muitas vezes da maneira correta, vai habituar a fazer da maneira certa, depois para fazer errado não consegue mais. Você quer ver um exemplo? A Fabiana, quem conhece e acompanha o canal Leg Trans sabe o que eu estou dizendo, de quem eu estou falando. A Fabiana,
ela dirige muito bem, tecnicamente muito correto, muito. Tem lá assim alguma coisinha ou outra, porque ninguém é perfeito, eu tenho, todo mundo tem, mas tecnicamente muito bem. Aí ela aprendeu a virar o volante numa técnica correta. Quando ela precisa virar errado, para eu poder mostrar para os outros ali no vídeo que aquilo é errado, ela não consegue. É impressionante, não é? A gente tem que gravar várias vezes para ela conseguir fazer errado. Olha que interessante. Aí sobre o pegar, né, o volante errado, virar errado, eu vou dizer o seguinte, não sei nem se eu vou falar disso depois, mas vou adiantar aqui. Pegou aqui no volante da maneira correta, na hora de virar, sempre trabalhando com as mãos por fora do volante. A mão pode passar uma pela outra, não pode cruzar as mãos. Se você segura o volante, não solta, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, chega no ponto que os seus braços cruzam. Isso é errado. Pegar por dentro do volante é errado. Empurrar o volante, assim, ó, também é errado. Agora, caminhar com o volante, aí é certo. Então tem a técnica correta, isso vai ser mostrado para você na prática de direção. Só para você entender o que são automatismos e como é que isso funciona. Vamos ver aqui na teoria, que é o que interessa para você na sua prova agora. Olha, são ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente, sem perceber ele faz. É involuntário. Ele não quer fazer, mas faz, é inconsciente. E é lógico que os automatismos podem ser corretos ou incorretos, conforme eu acabei de explicar aqui para vocês. Vou dar aqui alguns exemplos de automatismos corretos. Posicionamento das mãos ao volante. Está vendo essas mãos aqui, ó? Olha a maneira que a pessoa pegou no volante, olha. Viram aqui? O polegar está por dentro do arco do volante, né, os 2 polegares, e os outros 4 dedos segurando o volante firmemente. Olha a posição, a gente tem esse meio do volante aqui, ó, tá vendo? E aqui, assim, a gente tem a voltinha do volante, que é o apoiador do dedo, é exatamente onde o dedo polegar dele está. Ele está segurando perfeitamente, aqui é a maneira exata, correta de pegar no volante. Na hora da prova, o Detran vai colocar lá na questão, ele não coloca o volante desenhado, ele coloca escrito. E como é escrito, ele usa como referência os ponteiros de um relógio. Imagina que isso aqui, ó, vocês estão vendo que é um volante, né? Mas tá vendo esse 12 aqui? Isso aqui são 12 horas. Aí vem 1, 2, 3, 4. Tá vendo? São as horas do relógio. Para o Detran fazer uma referência da posição das mãos, ele usa isso aqui. Imagina que isso aqui, ó, é o ponteiro de horas. E isso aqui é o ponteiro de minutos. Quanto que estaria marcando aqui? 9h15. Então a postura correta para segurar o volante é 9h15. Entenderam? Então na sua prova vai cair assim. Olha, a postura, a posição correta para segurar o volante equivale aos ponteiros do relógio marcando 9h15. Não é verdade? Se a gente olhar que também pode ser um 15 para as 3, né? Se isso aqui for o de minutos, já está quase chegando aqui. Mas aí estaria mais um pouquinho mais em cima aqui o ponteirinho das horas, né? Está quase chegando no 3. Mas é bacana. Em alguns pontos, quando você vai fazer uma curva, a gente sobreleva as mãos um pouquinho. Tá vendo esses 2 risquinhos que tem aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver na imagem. Eles representam mais ou menos o lugar onde você tem que pegar. Acima dessa curvinha aqui, ó. Mais ou menos o lugar onde você tem que pegar quando você vai preparar para fazer uma curva. Aí seria o quê? Seria o 10h10. Tranquilo, ó? Olha o ponteirinho do relógio, ó, 10 horas e 10 minutos, tranquilo? Enquanto aqui era o 9h15. Então guardem isso, caiu na sua prova, 9h15 é o padrão. Em alguns casos, preparando para uma curva, o 10h10 também vale. Ou 10 para as 2 também, né? 10 para as 2 é que também dá. Bacana. Então vamos lá, posição correta no volante, da mão no volante. Correta utilização dos pedais. Aí vem o seguinte, como é que eu fico com os pés ali? Como é que eu utilizo os pedais no carro? Bom, o pé direito está no acelerador ou no freio, né? Sempre trabalhando, acelerador ou freio. Dificilmente você vai ficar com o pé direito fora dos pedais. Ou ele está acelerando ou está freando, sempre ali. Calcanhar no fundo, no assoalho do carro e trabalha apenas com a ponta do pé. O pedal está aqui, o pedal do acelerador, você está se acelerando a pontinha do pé. Quer tirar o pé do acelerador para levar no freio? Não precisa levantar o pé do fundo do carro, não. Só levanta a ponta do pé, ó. Trabalhando com a pontinha do pé lá e cá. E a base do pé apoiada no chão, ó, lá e cá, ó. Beleza? E o pé da embreagem, o esquerdo, esse fica lá no assoalho o tempo todo, lá no cantinho do assoalho do carro ali, depois do pedal da embreagem. Chama-se apoiador do pé ali, ó. Fica um pezinho ali. Vai mudar uma marcha? Aí pisou no pedal até o fundo, tirou o pé de novo e volta ele lá pro assoalho, pro apoiador.
não pode ficar com o pé esquerdo apoiado no pedal da embreagem, ainda que você não esteja apertando, não pode ficar com o pé armado ali não. Isso é incorreto. Numa frenagem rápida ali, se você com o pezinho armado aqui, você não tem firmeza no corpo, certo? Para você pode reparar um motorista de um ônibus, por exemplo. Ele vai fazer uma curva, todo mundo vai para um lado, vai para o outro, não é? Ele não, ele está ali firme. Por quê? Porque o pé esquerdo dele está bem apoiado no fundo do veículo, o corpo está bem calçado no banco ali, ó, bem ajustado, cinto reguladinho, bacana? Então o pé esquerdo no fundo do carro, apoiado, ele te dá essa firmeza. Sem contar que se não é frenagem de emergência, né, que eu até quis falar agora há pouco. Você está na frenagem de emergência, você com o pé na embreagem, você acaba afundando a embreagem. Quando você aperta a embreagem no momento de uma frenagem de emergência, você solta o carro. Porque ele já não tem mais a atuação do motor segurando o veículo. E o motor segura o veículo. Quem dirige um pouquinho sabe disso. Você não dirige nada, você ainda vai entender isso também. Então, moto principalmente. Eu pilotando moto, eu praticamente não uso freio, só motor, só redução no motor aqui. Ok? E é muito válido usar esse freio motor. Usar o próprio motor para segurar o carro. Exige menos dos freios, exige menos da aderência dos pneus com o chão. E você consegue fazer uma frenagem muito mais rápida, muito mais eficientemente. E aqui agora, ó, postura ao dirigir. A postura ao dirigir conta muito. Eu costumo brincar que só de eu olhar para a pessoa sentando ali dentro do carro, ajeitando o banco, ou então sentando em cima da motocicleta, ali montando, né, na motocicleta, eu já sei se ela pilota bem ou não, se ela dirige bem ou não. E é verdade. Às vezes até eu erro um pouquinho, mas na maioria das vezes eu consigo dizer, esse cara é um bom motorista ou é um mau motorista, só de ver ele se ajustar. Cara, eu vou te falar uma coisa, a postura sua em cima da motocicleta ou no banco ali do carro para poder dirigir, ainda que você não dirija tão bem, mas se for uma postura adequada, uma postura elegante, passa confiança, transmite confiança. O examinador olha para você, ele já fica mais à vontade. E a gente também vai andar com alguém que dirige ali em cima do volante, ou então deitadão lá, todo largadão. Você já, pô, esse cara não tem uma postura adequada, ele não transmite confiança, não transpira confiança. Vê aquele cara que vai andar de moto, que senta lá na garupa da moto, lá na garupa, em vez dele sentar aqui pertinho do tanque, ele senta lá na garupa, fica aquela coisa igual um bodoque, né? De cara você já olha, esse cara não tem muita experiência com motocicleta. Você vai andar na garupa dele? É complicado, né? Então a postura conta muito, ela influencia diretamente na dirigibilidade, se você vai dirigir bem ou mal, portanto tem que saber ajustar. Vou dar algumas dicas aqui. Entrou no carro, se o banco tiver regulagem de altura, você pode regular a altura, tá? Primeiramente, se tiver. Alguns carros têm, a maioria não. Regula a altura do banco. Mulheres, principalmente, pessoas com menor estatura, precisam ter uma visão melhor lá na frente, porque senão o volante fica aqui na frente dela, né? Eu tinha um aluno que até dizia, cara, quando eu estou subindo o morro, não estou vendo o morro, não estou vendo o volante aqui na minha frente. E o carro não tinha regulagem de altura, né? O banco, quase tinha que colocar um assento de elevação para ali, igual de criança. Pois é. Mas então, se tiver regulagem de altura, regula a altura, já ajuda. Se tiver regulagem do volante, regula também, abaixa o volante, que é para você ver lá, não ficar te atrapalhando. Aí você vai regular a distância do assento, a distância em relação aos pedais. Você vai puxar o banco para frente, de maneira que você pise na embreagem e consiga levar o pé lá no fundo da embreagem, no fundão mesmo, sem que a sua perna fique totalmente esticada. Ela vai quase esticar totalmente, mas um pouquinho ela tem que ficar flexionada. Um pouquinho, tá? Flexionada. Beleza. E presta atenção também, na hora que você regular ali, se quando você movimenta o pé entre o acelerador e o freio, se o seu joelho não fica encostando aqui debaixo do painel ali, ou debaixo do volante do carro. Se o joelho está encostando é porque está muito perto do banco, tem que chegar um pouquinho para trás. O ideal é que o joelho passe perto ali, um dedo, 2 dedos, mas encostar não. Se encostar significa que o assento ficou muito perto, tá bom? Então são essas duas dicas. O pezinho na embreagem lá no fundo, com a perna quase totalmente esticada, e o joelho direito aqui, quando você mexe no pé do acelerador e freio, não pode ficar esbarrando ali no volante. Bacana. E o encosto agora, o encosto é o que vai determinar aqui a distância em relação ao volante. É o seguinte, coloque as suas duas mãos sobre o volante, no ponto alto do volante, e nesse momento os seus braços têm que estar esticados, tá? Os braços esticados, no ponto alto do volante. Com os braços esticados ali, aí bacana, você deixa só a mão direita ali, esticadinha, leva a esquerda lá e puxa o encosto até encostar aqui nas suas costas. Apoiou nas suas costas? Bacana.
Aí seu braço está esticado, não tá? Quando você descer o braço para a posição normal, que é o 9,15, você vai ver que seus braços vão ficar um pouquinho flexionados. Essa é a postura adequada para você dirigir, beleza? E vamos falar agora um pouco sobre os automatismos incorretos. Permanecer com a mão fora do volante, aquele cara que vai mudar a marcha e fica com a mão na alavanca de marcha, ou então dirige com o bracinho na janela, não pode. Tirar a mão, a gente durante o tempo que está dirigindo não pode tirar as duas mãos do volante de jeito nenhum. Mas tirar uma mão pode, para executar um comando, né, uma seta, um limpador de para-brisa, mudar uma marcha e já volta a mão para o volante imediatamente. Não pode ficar com a mão fora do volante, não. Dirigir com apenas uma mão no volante e a outra fora, seja por motivo que for, que não seja, né, executar um comando, é infração de trânsito média, tá? Se liga nisso aí. Descansar o pé no pedal da embreagem. Tá vendo o desenho aqui? Esse camarada tá com o pezinho apoiado na embreagem aqui, ó. Olha, não tá bacana, tá? O ideal é que o pé dele fique apoiado aqui, ó, no assoalho do veículo, aqui na lateral aqui, ó. Debrear ao início da parada. Ah, isso aqui é outra coisa. Debrear é pisar na embreagem. Ao início da parada, quer dizer, você vai parar o veículo, freou e já começa a debrear logo no início. Tá errado. Vocês vão aprender depois a maneira correta que quando você quer parar, você pisa no freio, deixa o carro ir perdendo velocidade. Quando ele estiver quase parando é que você vai debrear, tá bom? Isso é a técnica correta. Quem aprendeu com o pai, com o irmão, com o namorado, seja com quem for, aprendeu diferente, aprendeu errado. Quem vai ensinar alguém a dirigir e esse que está ensinando não é um profissional, ele fala assim, quer ver, ó, nós vamos parar. Pisa na embreagem primeiro que é para o carro não morrer. Agora pisa no freio. Não é assim que eles ensinam? Pois é, se você já tentou aprender, você sabe o que eu estou querendo dizer. E é isso. Isso é uma técnica incorreta. Você não pode debrear antes de frear. Isso no plano, no veículo leve, só você ali dirigindo, não tem mais ninguém dentro do carro, está tudo tranquilo, velocidade baixa, não tem problema. Agora, em alta velocidade, veículo pesado, carro cheio, se for morro abaixo, então, na descida íngreme, você pisa na embreagem antes do freio, você solta o carro para ali abaixo, aí tira, corta o freio motor, que eu falei com vocês agora há pouco, e aí, a partir dali você vai, o veículo requer muito, exige muito do freio, do sistema de freio. Isso não é bom mesmo. Freio é legal, bacana, mas exigir tudo dele, só do freio, é errado. Então não pise na embreagem quando você estiver iniciando a frenagem. Freie primeiro. Quando o veículo estiver quase parando, aí você debreie, que é para ele não apagar o motor, claro.